Você é uma pessoa orgulhosa? Já vou soltar já logo assim. Sem muita, né? Você é uma pessoa orgulhosa? Seja sincero, seja sincera. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Você tem noção do perigo que o orgulho é na vida de qualquer ser humano, principalmente na vida do cristão? Eu diria para você que pior que o diabo é o orgulho, porque o orgulho derrubou o próprio diabo. Até que um dia encheu seu coração de orgulho e por isso foi precipitado, diz a palavra. Então você já imaginou que o diabo não é o mal mais perigoso que te sonda e que te ronda, e sim o orgulho? E o orgulho, irmãos, ele nasce aonde? No coração. Por isso, quando você perceber o orgulho, ele já estava lá. Então quando você percebe, são os seus atos, as coisas que você fala, as coisas que você faz, as escolhas que você tem, as pessoas que você expulsa da sua vida, as conexões que você cria. Obrigado. Tudo é por causa do orgulho. E aí você está vendo, e aí agora talvez já é tarde demais. Você já pode ter perdido muita coisa. Porque o pior demônio que existe é o orgulho. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: o pior demônio que existe é o orgulho. Você conseguiu entender nessa breve introdução a importância de você tomar cuidado com o orgulho? Porque ele derrubou até o diabo que assistia diante de Deus. Ou seja, o que o orgulho não pode fazer comigo e com você? E tem outra coisa. Uma das grandes razões de que muitas pessoas não prosperam é por causa do orgulho. O orgulho impede você de prosperar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode vir para o culto todo domingo, você pode ler a Bíblia inteira, você pode ser a pessoa que faz tudo certinho. Se o orgulho estiver lá, você não prospera. Tudo que você põe a mão não vinga, não dá certo. Você pode pegar um negócio, um business, o que for, que está indo muito bem. Nova direção. Aí você compra o negócio, agora está sob nova direção. O negócio começa a afundar. Porque tudo que você fizer vai dar errado. Não vai prosperar por causa do orgulho. Pastor, quem corre o risco de ser atacado por esse mal? Qualquer pessoa. Eu, você, qualquer um pode ser atacado pelo orgulho. Então repita comigo: eu preciso proteger o meu coração. Diga assim: e se eu já estou contaminado, eu preciso expulsar o orgulho da minha vida. Senão, eu nunca vou prosperar. Abra sua Bíblia em Provérbios 29. O que diz Provérbios 29, versículo 23? Provérbios 29, 23 diz que o orgulho do homem o humilha ou o abaterá, mas a honra, algumas versões vai estar escrito diferente, mas o de espírito humilde obterá honra. Aqui vamos ler essa versão: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que a Bíblia está nos ensinando? Que a ruína, a queda, o fracasso está ligado ao orgulho, enquanto que a humildade está ligado ao quê? Honra. Você vai ser honrado se você for humilde. Mas se você for soberbo e altivo, você vai ser abatido. E você vai ficar passando humilhação atrás de humilhação, fracasso atrás de fracasso. Isso daqui, irmãos, é um perigo, porque eu vim meditando e isso me despertou, porque talvez você não parou para perceber. Mas quando você fala assim, olha, não,
eu sou humilde, eu não sou orgulhoso. Porque tem aquele orgulho que é positivo. Qual que é o orgulho positivo? Aquela coisa do, por exemplo, a minha filha. Minha filha está estudando biomedicina. E ela está tirando boas notas. Eu me sinto orgulhoso. Não há nenhum mal nisso. Entende? Mas são assim, tipo, é isso e ponto. O orgulho é um problema. Passou disso, é procedência maligna. Entende? Então, você pode sentir orgulho. Poxa, eu comprei um carro novo. Olha, conquistei minha casa própria. Os meus filhos estão bem. Eu me orgulho da minha família. Tudo bem, mas é só isso. Fora isso, querido, o orgulho é um demônio que você precisa exorcizar definitivamente da sua vida. Amém? Eu estava pesquisando aqui e eu fiz algumas anotações, né? E eu queria ler aqui com vocês sobre algumas das facetas do orgulho. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sou orgulhoso. Calma. Você foi muito rápido. A gente precisa olhar bem para as nossas atitudes, porque o orgulho se manifesta pelo menos mais de 20 formas diferentes. Entre 20 a 30 formas diferentes, você vai poder ver a manifestação do orgulho. E eu fiz algumas anotações, eu vou ler para você. Por exemplo, coisas que são sinônimo de orgulho, é uma faceta do orgulho. Autossuficiência excessiva. É aquela pessoa que acredita que não precisa da ajuda dos outros e que pode resolver tudo sozinho. Arrogância, atitude superior e desdenhosa em relação aos outros. Vaidade, preocupação excessiva com a aparência física e com a opinião dos outros sobre si mesmo. Narcisismo, um foco exagerado e excessivo em si mesmo, com pouco interesse pelas necessidades e sentimentos dos outros. Inflexibilidade, resistência em aceitar diferentes perspectivas, ideias e sugestões. Competitividade desmedida, uma necessidade constante de ser o melhor ou de superar os outros em todas as áreas. Intolerância, falta de respeito ou aceitação em relação a pessoas com diferentes origens, crenças ou opiniões. Orgulho ferido, reação defensiva ou agressiva quando alguém se sente ameaçado ou criticado. Quando se sente ameaçado ou criticado. Recusa em admitir os erros. Conhece alguém assim? Dificuldade com as falhas e equívocos pessoais. É uma manifestação do orgulho, não querer admitir os erros. Porque é uma coisa do homem, do ser humano, todo mundo erra. Por que alguém haveria de ter dificuldade de assumir que errou, sendo que é uma coisa própria dele? Por orgulho. Necessidade de controle. A pessoa com obsessão de estar no comando de tudo e de todos. Exibicionismo, mostrar-se ou destacar-se constantemente para chamar a atenção e obter elogios. Conhece alguém assim? Ressentimento, guardar rancor ou mágoa de experiências passadas. Comparação constante, meditar-se constantemente em relação aos outros e sentir-se superior ou inferior com base nisso. Falta de gratidão. Vai anotando aí se quiser, assim tipo, olha, check, esse sou eu, check, esse sou eu, né? Falta de gratidão, não apreciar ou reconhecer coisas boas da vida. Desvalorização dos outros, subestimar as mulheres, ou habilidades ou valor dos outros. Necessidade de validação externa, aguardar a aprovação e o reconhecimento dos outros. Excesso de ambição, uma busca desmedida por poder, status e sucesso. Exclusão, rejeitar ou menosprezar pessoas que não se enquadram em determinados padrões e critérios seus. Desprezo por fraquezas,
Não aceitar ou enfrentar a vulnerabilidade própria ou dos outros. Inveja, desejar o que os outros têm e sentir-se inadequado por não possuir as mesmas coisas. Superioridade moral, acredita que possui uma moralidade superior em relação aos outros. Negação de ajuda, resistência em pedir ou aceitar ajuda quando precisa. Orgulho, insubmissão, recusar-se a obedecer ou a seguir as regras de outras autoridades. Perfeccionismo extremo, buscar constantemente a perfeição e sentir-se insatisfeito com qualquer resultado menor que isso. Egoísmo, priorizar apenas as próprias necessidades e desconsiderar as necessidades dos outros. Irmãos, isso aqui é tão sério, que uma época eu acompanhava um casal, em que o marido recebia o salário, ele ia direto na loja, e chegava com várias sacolas de roupa em casa que ele comprou. E aí quando a esposa abria as sacolas, ele comprou só para ele. Ele não comprava nada para ela. E ela dizia, nem uma meia? Você não pensou em mim? Sabe o que ele falava? Eu fui lá para comprar para mim, não para você. E o orgulhoso, ele tem dificuldade de enxergar. O orgulhoso, ele é um bom argumentador. Ele vai sempre justificar o que ele está fazendo. Mas ele nunca vai assumir que é por causa que ele é orgulhoso, que ele só pensa nele. Presunção, assumir ou presumir. Ou presumir coisas sem provas ou fundamentos. Sabe aquela pessoa que está sempre dizendo, não, isso é isso, sabe de tudo. Mesmo que ele não tenha provas, mesmo que ele não tenha argumentos. Então aqui são algumas das facetas do orgulho, que a gente não se toca, porque a gente fala, não, eu não sou orgulhoso. Mas qualquer pessoa é ou pode se tornar orgulhosa, porque o orgulho vem da onde? Do coração. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse inimigo muito sutil, esse inimigo que fica nos cercando, porque a Bíblia nos alerta, irmãos, sobre os danos que o orgulho pode trazer na nossa vida. E a Bíblia também nos exorta a buscar a humildade, porque a humildade precede a honra, e existe uma honra que o Senhor quer trazer para nós. Então, eu quero aqui com você meditar um pouquinho sobre alguns perigos que a gente precisa tomar cuidado em relação ao orgulho. Primeiro, por que o orgulho é um inimigo muito sutil e ele é muito pior do que o diabo? Porque em primeiro lugar, ele vai trazer para você queda e destruição em uma ou em mais áreas da sua vida. Abra a Bíblia lá em Provérbios 16, o versículo 18. O que está escrito aí? Quem pode falar bem alto aí, se já achou? Ou ler no telão aqui. Quem é humilde o suficiente para poder falar aqui? A soberba precede a ruína. Em algumas versões, precede a queda. Ou precede a destruição. O que é preceder? Vir antes. Então, primeiro a pessoa se inflama, depois ela tomba. Eu sou o melhor funcionário nessa empresa. Irmãos, uma época, eu não vou citar nomes aqui porque nem convém, mas eu ia contar testemunhos para uma certa pessoa, e a pessoa falava assim para mim, eu orei por isso, viu? Sabia, Deus falou para mim que ia fazer, foi eu que orei por isso. E eu falava, que bênção, glória a Deus. Não, porque tudo que eu oro Deus responde. Eu sou assim uma pessoa,
Meu Deus, antes de você falar, eu já sabia que ia acontecer. E eu, legal, que bênção, né? Mas todo mundo orou, né, irmão? Ah, não, claro, todo mundo orou. Não, pastor, claro que todo mundo orou, eu sei. Ah, tá. Aí você fala, não, foi só uma colocação equivocada, talvez, né? Não era, gente. Era toda hora, todo momento, em qualquer circunstância. Não saiu do lugar até hoje. É sempre os mesmos problemas. A pessoa não está nem rodando no deserto. Ela virou o deserto. E não há o que você fale. E não adianta eu tentar fazer nada. Porque não é para me pôr a mão nisso. Então, a soberba precede a ruína. Eu e você precisamos tomar cuidado com isso, amém? Olhe para o irmão do seu lado e fale, tome cuidado. Com orgulho. Pelo amor de Deus. Você sabe que o diabo ele não pode entrar mais em você. Porque você é templo do Espírito Santo. E ele não pode habitar onde Deus está. Só que o diabo pode contaminar você. E das maiores contaminações que o diabo utiliza é o orgulho. Porque o orgulho nasceu em primeiro lugar no coração dele. Eu não quero te assustar, eu quero te ensinar, amém? Segunda coisa que o orgulho faz, ele deixa você uma pessoa impura. Por mais limpo que você esteja, você fica sujo, você fica contaminado. O que diz a Bíblia? Abre aqui, Mateus 7, 21. Você lembra que eu falei no início? Que o orgulho nasce na onde? No coração. E a Bíblia fala assim, filho meu, sobre tudo que você tem, guarda o teu coração, porque é dali que procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, protege, cria muros, porque o inimigo não pode entrar em você, mas ele pode contaminar você. 7:21, nós vamos ler até o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Avança. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Qual que é a diferença de pecado e iniquidade, você sabe? Pecado é o que você faz, todo mundo vê. Iniquidade é lá dentro, é a impureza lá dentro, é a contaminação lá dentro. Aí quem te olha de fora, nossa que bonitinho, que benção, esse irmão é uma benção, esse irmão é uma benção. Mas e por dentro? Porque às vezes a gente se prepara do lado de fora. E claro, né, você não vai ter que vir mulambento para a igreja, e para lugar nenhum. Mas, será que a gente se prepara interiormente? Como é que está o nosso estado interior? Como é que está o nosso espírito, o nosso coração? Então é lá que tem que estar a nossa preocupação, porque é dali que vem a contaminação. Vem de dentro do nosso coração. E esse sentimento, ou essa ação de se orgulhar, vai te afastar da presença de Deus. Vai te impedir de tocar a presença de Deus. O orgulho, ele repele o Espírito Santo. O orgulho, ele repele as coisas de Deus. O orgulho, ele afasta a presença de Deus da nossa percepção. O orgulho é muito perigoso. Pensa comigo, se o diabo que assistia diante da face de Deus se orgulhou, foi expulso,
todas as coisas que eu fizer por orgulho, vai me afastar da presença de Deus. Em Gênesis, o homem tinha comunhão com Deus, e na viração do dia, Deus ia lá conversar com o homem. A partir do momento que eles se orgulharam, lembra? Qual foi a fala da serpente? Coma do fruto. Porque se você comer do fruto, na verdade vocês serão igual a Deus, sem precisar de Deus. Orgulho. O inimigo contaminou. E a partir dali o que aconteceu? O homem se escondeu da presença de Deus e foi banido do Éden. Então, por que eu tenho que tomar cuidado com o orgulho? Porque o orgulho é oposição a Deus. Abre lá em Tiago 4,6. O que está escrito em Tiago 4,6? Aqui está aberto, ó. Antes Deus dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Então, meu irmão, minha irmã, qualquer coisa que você for entrar movido por orgulho, Deus não está naquilo. Não vai prosperar, não vai ter bênção, não vai ter resultado, não adianta. Pode ser até uma coisa boa, justa e correta, mas se a motivação por trás é orgulho, se tem orgulho envolvido, Deus não põe a mão. Pelo contrário, Deus vai resistir a você. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, o que eu estou te ensinando aqui é uma chave para a sua vida nunca mais ser a mesma. Porque todas as vezes que você perceber esse sentimento no seu coração, você vai remover ele do seu coração e vai falar: Senhor, me perdoa. Porque Deus não entra para abençoar aquilo que o orgulhoso está fazendo. Pelo contrário, Deus resiste ao orgulhoso. Só que o orgulho vem do nosso ego. Tem uma parte de nós, preste atenção aqui, tem uma parte de nós que naturalmente é resistente, que é a nossa carne. E o que a Bíblia fala em relação a isso? Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, com todos os seus feitos, diariamente. Todo dia. Sabe o que significa? Quando você perceber que está agindo com orgulho, para tudo, pede perdão, rebobina a fita e recomeça. Aquele que se exalta será abatido, mas aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Então é uma atitude voluntária. Você precisa se humilhar, porque quando você não se humilha, Deus permite que você seja humilhado. Aí você vai trabalhar, não dá certo. Você vai namorar, não dá certo. Você vai casar, não dá certo. Você vai trabalhar no ministério, não dá certo. Tudo que você faz não dá certo. Você vai comprar carro, vai comprar casa. É sempre um transtorno. Você nunca vai ter aquele refrigério. Sabe por quê? Porque é o seu braço tentando conquistar as coisas. Não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus correrá atrás de vós, diz o Senhor, e te alcançará. Muito mais do que isso, a Bíblia diz que você será uma bênção. Então, não é eu que quero a bênção, é a bênção que me quer, porque eu sou abençoado. E tudo que eu toco cresce. Por causa do quê? Por causa do Senhor. Ele está comigo naquilo. Irmãos, tenta expulsar um demônio de alguém se Deus não estiver com você. Uma vez um irmão falou assim para mim. Isso eu não era nem pastor ainda, faz muito tempo. A namorada dele tinha terminado com ele e estava querendo namorar com outro rapaz, né? E ele falou assim para mim: pois eu vou orar. Nós estávamos indo para o monte. Eu vou orar e vamos ver quem tem mais fé, se é eu ou se é ele. Eu vou orar e você vai ver. Deus vai entrar lá e ela vai voltar. Eu falei: irmão, isso é macumba. Ele: tá amarrado, irmão. Eu falei: tá amarrado? Não, isso é macumba.
Quer dizer então que a menina quer namorar com outro rapaz, não quer namorar com você, e Deus vai ter que entrar lá e hipnotizar ela, e ela vai ter que ir lá namorar com você? Isso é macumba. Eu falei, não, meu irmão, você tem que orar a Deus que se faça a sua vontade. Eu gosto dela, ela não gosta de mim, eu queria ficar com ela, ela não quer ficar comigo, então tá tudo certo, né? Tá abençoado. Não, isso aí, irmão, isso é coisa de gente fraca. Eu vou orar e você vai ver. Eu falei assim, irmão, eu não sou muito experiente, mas eu acho que você perdeu ela hoje. Então você vai ver. Eu falei, tá bom. Falei, cruz credo. Tem uns crentes macumbeiros que é um barato, né, irmão? Mas você deve ver muito por aí, viu? Vai ter muita gente estranha aí. Mas então o que acontece? Lógico que ela não voltou com ele, não deu certo, não precisa nem falar, né? E não tem nem o que falar nada, que a vida daquele cidadão, enfim, deixa pra lá. Que talvez alguém que está aqui conheça, né? Mas Deus se tornou em oposição àquela pessoa que é orgulhosa. Deus não está mais com você na jornada. Deus não está mais com você no caminho. Amém? Pastor, então como vencer o orgulho? Primeiro, humildade diante de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, seja humilde. Amém? Eu peço para você falar para a pessoa do seu lado, para você se desconectar de outra coisa e conectar aqui em mim. Prestar atenção em mim. Porque o que eu estou te falando aqui, você pode ter certeza que o diabão vai tentar de todo jeito que você não preste atenção no que eu estou falando. E amanhã ou depois você vai ser um crente frustrado, porque tudo que você tenta não dá certo, e você vai estar errando no básico. Porque a religiosidade é isso. É coar um mosquito e deixar passar um camelo. Ser espiritual não é nem frequentar a igreja. Ser espiritual é parecer com Jesus. Vinde aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu tenho que aprender com quem é manso e humilde de coração. E qual vai ser a consequência? Você vai encontrar descanso para a tua alma. Irmãos, o que eu mais vejo é crente com a alma cansada. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Uma das razões. Pode ser que seja só isso? Não. Mas, muito provavelmente tem orgulho aí. Porque aqueles que se humilham, Deus exalta. Sabe? Deus honra, irmãos. Ouça o que eu estou te dizendo. O que está escrito lá em Mateus 23:12? Mateus 23:12 diz que e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Você percebeu que orgulho e humilhação estão sempre juntos na Bíblia? É como se fosse um aviso de Deus. Ó, não pega esse caminho, meu filho, porque eu quero te abençoar. Eu tenho caminhos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Eu quero te abençoar. Eu quero que você seja um abençoador. Eu quero que a bênção alcance a sua casa. Eu quero ser a sua fonte. Eu quero estar conduzindo você. Eu quero estar te sustentando. E quando você enfrentar problemas, acredite, estarei eu lá com você no dia da adversidade. Não é isso que diz o Salmo 91? E no final ainda, ele ainda vai mostrar a nossa salvação. Deus é com a gente. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, Deus está dizendo, vai ser humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se você for uma pessoa humilde, se você não permitir o orgulho conduzindo as suas coisas, se você não permitir esse mal na sua vida, querido, você vai viver exaltação no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua saúde, no seu ministério. Sabe por quê? Porque Deus estará do seu lado. O Senhor estará. Por que o povo no deserto não morria? Por que o povo no deserto era sustentado? Por que não faltava pão, não faltava água, não faltava carne, não faltava sombra durante o dia, e nem uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite? As roupas não se envelheciam, os calçados não se desgastavam. Era porque tinha uma bênção neles e com eles.
O Deus invisível estava no meio deles. Sabe, querido, às vezes você não vai ver, você não vai sentir, você não vai perceber, mas Ele estará com você, porque Ele habita com o coração quebrantado e humilde, diz a palavra. E ai de alguém que tentar tocar num homem e uma mulher de Deus, que anda com Deus. Ai, é muito perigoso. É muito perigoso. Você entende? Então ande em humildade. Reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça a sua submissão. Homens que estão aqui, não sejam vaidosos, não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, prepotentes. Não achem que vocês são superiores às vossas esposas. Cuidem das suas mulheres, amem-nas, respeitem-nas. Porque a Bíblia diz que até as nossas orações Deus não vai responder se a gente não agir com dignidade com a nossa esposa. Não quer dizer que você não vai errar. Eu não quero colocar peso nas suas costas, não. Você vai errar. Você pode ter errado vindo para cá hoje, no caminho. Você pode ter errado na hora que entrou ali. Você pode estar errando agora, aí na sua mente, porque o orgulho vem do coração. Você pode estar nesse momento aí, e o bichão está lá, mas não é o diabo, é o orgulho, entendeu? Porque você errou e você vai errar, nós vamos errar, eu vou errar. A grande questão é, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o orgulho. Fala, opa, peraí, deixa eu respirar fundo aqui, eu não agi certo. Entende? E aí você vai lá e corrige. Porque errar, todo mundo vai errar, mas nem todo mundo reconhece, nem todo mundo muda. Entende? E aí o orgulho está lá dominando. E aí você vai perceber que você nunca vai ser feliz no casamento. Ah, o problema é minha mulher, pastor. Você não sabe como ela é. Ou então algumas mulheres falam, o problema é meu marido. Então assim, não entra nisso. Seja humilde diante de Deus. E esse é o segundo ponto. Quer vencer o orgulho? Seja humilde também diante das pessoas nos seus relacionamentos. Olha que interessante que a Bíblia fala. Considerai o seu próximo superior a si mesmo, porque assim você estará cumprindo a vontade de Deus. Opa, peraí, é para mim considerar o Batista superior a mim mesmo? E é para o Batista me considerar superior a ele? Uau! É para o Carlos considerar o Hugo superior a ele? Considerai vós uns aos outros superiores uns aos outros. Esse é um dos mandamentos recíprocos. O que acontece num lugar onde há várias contendas, fofocas e desentendimentos? É cada um achando que é melhor que o outro. Eu sou mais santo, eu sou mais espiritual, eu sou mais talentoso. Ai, não sei por que o pastor dá oportunidade na igreja para essa pessoa. Não sei. Se você fosse mais humilde, você saberia que nós somos servos uns dos outros, e não senhores uns dos outros, servos uns dos outros. Então, quando você tem o desejo de servir alguém, é porque você considera aquela pessoa importante. Eu lembro uma vez, a primeira vez que uma pessoa aqui da igreja, eu não vou falar quem, mas a gente marcou uma reunião e eu fiz um café e pus à mesa. A pessoa não queria nem sentar à mesa. Pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, não. Oxente, senta, toma café. Mas nossa, o senhor montou uma mesa. Eu falei, eu montei uma mesa pra gente tomar café junto. A gente combinou. Mas, lógico, eu percebi que ela estava achando estranho um pastor montar a mesa para ela, porque ela estava acostumada a montar mesa para pastores. E eu falei, seja bem-vindo ao novo padrão. Esse é o padrão agora, amém? Aí ela olhou, amém.
Sabe o que eu estou falando? Mas o que acontece? É assim. Servir uns aos outros, honrar uns aos outros. Você na igreja ou em nenhum outro relacionamento deveria buscar honra. Porque quem busca honra não vai encontrar. É o segredo do fracasso. Você vai fracassar. Você precisa buscar honrar. Entende? Não, você não entendeu. Você não tem que buscar que as pessoas te reconheçam. Você que tem que reconhecer as pessoas. Você não tem que buscar que as pessoas te honrem. Você que precisa buscar honrar as pessoas. E quando você fizer isso, você estará vencendo o orgulho. E quando você vencer o orgulho, o Senhor mesmo te honrará. Amém? Isso é uma chave espiritual. Você vai manter a nuvem da presença de Deus sobre a sua cabeça. 1 Pedro 5, vamos ler aqui do versículo 5 ao 6. O texto fala sobre relacionamentos. Vê se é isso mesmo, 1 Pedro 5 ao 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. O que significa mais jovem respeitar o mais velho? Você sabe? Honra. Mas deixa eu traduzir isso um pouquinho mais profundo. Porque a gente pensa que aquilo ali está se referindo só à idade, né? Porque a gente aprendeu com o papai e com a mamãe que a gente tem que respeitar os mais velhos. Eu sei que a geração de hoje não ouve mais isso, mas é verdade. Vocês precisam aprender a respeitar os mais velhos. Mas eu acrescentaria, você precisa aprender a respeitar todo mundo. Qualquer pessoa. Porque quem respeita, uma hora vai ser respeitado. Entende? Só que eu vou acrescentar aqui. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Eu acrescentaria assim: respeite quem veio antes de você. Porque às vezes você vai ser mais velho que alguém, só que aquela pessoa começou primeiro. Então você tem que aprender a respeitar quem veio antes de você. Então não chegue numa empresa falando: esse lugar aqui ninguém sabe fazer nada. Não faça isso. Porque você está entrando, o teto vai ficar de bronze na sua cabeça, vai dar ruim. Entra lá, mesmo que você está vendo que fulano está fazendo errado, porque ele veio antes de você, respeite-o. Ele chegou primeiro, você está vindo depois. Vai com respeito. Fulano, percebi que você faz desse jeito, mas você sabia que tem esse jeito de fazer assim? O que você acha? Ó, isso aqui não ficou certo. Você percebeu que não deu certo? E se a gente fizesse desse jeito, o que você acha? Humildade. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, tranquilo. Agora, porque o orgulhoso, ele fala mal de tudo, ele reclama de tudo, nada tá bom para ele. Ele é sempre melhor. Então pode perceber, você reclama do seu marido, você reclama da sua esposa. Olha para o que você está falando e para o que você está fazendo. Irmãos, eu sou pastor há 20 anos. É tão difícil você conversar com uma pessoa. Você olha assim, você fala: poxa, tadinho, não sabe. Mas você quer ajudar a pessoa. Mas a pessoa está lá: não, pastor, porque pela experiência que eu tenho, e assim, não, porque a Bíblia diz isso. E, não, pastor, eu entendi o que você falou, mas olha só. E aí você fica: Tá bom. Eu não vou obrigar uma pessoa, vou obrigar ninguém. O que eu posso fazer, isso eu ouvi uma vez de um pastor chamado Luiz Hermínio, eu não sei se vocês conhecem, que a gente às vezes fica tentando arrumar a obra dos outros, né? Falar: a igreja A está errada, a igreja B está errada, a igreja C. Deixa lá. Amém. Tá, aí o que a gente faz? Aí ele deu um exemplo. Se tem um prédio torto do seu lado, constrói um do lado reto. Porque a obra reta vai denunciar a torta. Falei, gostei disso. Coisas de Luiz Hermínio. Mas é verdade. Faz as coisas certas, porque quem tiver errado vai aparecer. Mas não se ache melhor do que os outros. Entende, irmãos? Eu não me acho melhor do que ninguém aqui. Por que haveria de alguém aqui se achar melhor que eu?
Você entende? Não prospera, e não é a igreja do pastor Anderson que tem problema. A mão de Deus está aqui. Você pode buscar a mão de Deus onde ela estiver. Onde você chegar, a mão de Deus sai de lá. Pelo menos não na sua cabeça. Porque o orgulhoso, Deus resiste ao soberbo. Então conviva bem com as pessoas ao seu redor. Conviva bem no seu trabalho. Aqui ó, semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos mais velhos. Em outras palavras, semelhantemente vós, que acabaram de chegar, sejam sujeitos aos que vieram antes de você. E sede todos sujeitos, o quê? Uns aos outros. E revesti-vos do quê? Da humildade. Porque a humildade, quando Deus olha, Ele lembra de Jesus. Mas quando Deus olha alguém soberbo, Ele lembra de quem? Do diabo. Imagina Deus lá do céu olhando e falando: meu filho é um diabinho. Oi, diabinho, meu filho. Eu falo: vai para cá, você vai para lá. Aí eu falo: então tá bom, vamos para lá. E quando eu falo: vai para lá, e você vem para cá. Mas meu filho quer andar na contramão. Então você entende que não é a mão de Deus que sai da sua vida, é você que sai debaixo da mão de Deus. Você que anda sozinho na jornada. Porque na verdade, nós somos chamados para andar com Deus, não é verdade? Quando você entregou a sua vida para Jesus, não foi Jesus que entregou a vida por você, foi você que entregou a sua vida para Ele, depois de Ele o ter feito. Entende? Ah, mas é porque eu escolhi Jesus. Para de orgulho, irmão, porque foi Jesus que escolheu você. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então, quando você entende isso, você é livre. Você é livre para errar. Você é livre para aceitar o erro do outro. Você é livre para pedir desculpa, perdão e se reconciliar, porque não tem nada que vai te atrapalhar. Ah, mas o que fulano vai pensar de mim? Ele vai pensar exatamente aquilo que você é, um ser humano de carne e osso que comete erros. Entende? Então, continuando aqui, ó, porque, volta lá, volta. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. De novo, continue. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então eu não busco exaltação, eu busco me humilhar, eu busco ser humilde, eu busco me submeter a quem veio antes, eu busco viver bem com as pessoas, é o que eu busco. E aí quando eu faço isso, Deus vai me exaltar no tempo dele, não é nem no meu tempo. Então, é uma atitude voluntária, você se sujeita, amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: você só vai vencer o orgulho se você voluntariamente se humilhar, amém? Gravou isso? Tá. Então o que essa humildade vai produzir? Uma boa relação com as pessoas. Vai te ajudar a não olhar para as pessoas com um olhar de inferioridade. Uma pessoa mais simples que você não é menor do que você ou menos importante. Talvez você pense assim: na minha mão, a minha mão é mais importante que o meu dedinho do pé. Se você cortar o dedinho do pé, o que você acha que vai acontecer? Você vai sentir uma baita dor. E acredite, você vai ter uma dificuldade maior para se equilibrar. Sabia? Então não tem essa de a mão é importante e o dedinho não é. Todos são importantes. Lugares diferentes, posições diferentes, níveis culturais diferentes, mas todos são importantes. Amém? A humildade nos relacionamentos nos ajuda a quebrar o ciclo do orgulho e a promover a união e o respeito mútuo. Então nós temos que promover união entre os irmãos, não discórdia, não desentendimento, promover serviço, amém? E para concluir, se você quer vencer o orgulho,
Você, abre lá, vamos ler 2 Coríntios 11:30. Você vai crescer. Você vai crescer como pessoa. Você vai crescer como homem de Deus, como marido, como esposa. Porque as coisas com Deus nunca é do lado de fora. É sempre do lado de dentro primeiro, depois do lado de fora. As coisas de Deus nunca é para cima. Primeiro é para baixo e depois para cima. Primeiro fundamentos, depois você pode construir algo. Primeiro Deus restaura do lado de dentro, para depois Ele restaurar do lado de fora. E se você quebra esse princípio, nunca vai ser restaurado do lado de fora, e você nunca vai ter força para se manter de pé na jornada. Nunca. Porque o orgulho vai impedir você de cavar para baixo, se humilhar, se quebrantar, reconhecer, aceitar. Entende? E não é falsa modéstia não. Não é aquela coisa de, pastor, eu não sou nada. O senhor pregou lá, eu fiquei lembrando, é verdade, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou pior ainda, eu sou o vermezinho lá. Não é isso, não é falsa modéstia, irmãos. É de coração. É uma coisa de transformação. É o tipo de gente que você se torna. Tem a ver com uma estirpe. Você não pode olhar e falar assim, mas eu sou assim porque meu pai, minha mãe. Por favor, você tem um novo pai. O seu pai celestial é mais poderoso do que qualquer outro pai, qualquer outra mãe. E ele está dizendo, aprenda de mim que sou manso e humilde. É com ele que nós devemos aprender. 2 Coríntios 11:30. Se convém gloriar-me, diz Paulo, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então quer dizer, eu vou reconhecer, eu vou aceitar o fato de que eu não sou o que eu acho que eu sou, e que eu não sou tão bom como eu pensei que eu fosse, e que muitas vezes eu me equivoco, eu penso errado, eu acho coisas que não é, eu não sou o dono da verdade, eu não sou melhor que o meu marido, não sou melhor que a minha esposa. Cara, eu não sou melhor do que o pastor, mas ele também não é melhor do que eu. Nós somos iguais. É tão fácil conviver assim. É tão fácil você se dobrar com o seu corpo, mas o joelho, o coração já está dobrado de joelhos antes do corpo. Então mesmo que eu esteja de pé, o meu coração é um coração que está dobrado em humilhação, em quebrantamento. Então não importa se você anda bem, se você anda bem arrumado ou não, se você tem o carrão do ano ou não, isso não é nada. O que importa é quem você é por dentro. E aí Deus é do seu lado, nada pode te parar. Amém? Então 2 Coríntios 11:30 nos encoraja a nos orgulharmos nas nossas fraquezas e não nas nossas potencialidades, amém? Para que a gente possa depender somente da graça de Deus, e não da nossa força, e não da nossa habilidade. A gente vai ser capaz de vencer o orgulho, a gente vai ser capaz de vencer isso confiando em Deus, amém? Amém, meus irmãos? Eu peço que você fique de pé. Quero deixar para você essa noite de que o orgulho é muito sutil, um inimigo muito sorrateiro, que vai tentar minar a sua relação com Deus e a sua relação com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na igreja, na sua família. Só que somente a humildade vai nos levar a viver a honra que Deus tem. Amém? E a gente tem que aprender a andar em humildade com Deus, mas também com o nosso próximo. Posso ouvir um amém, irmãos? Então nesse momento eu queria que você orasse. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você pudesse olhar dentro de você e quebrar de vez todo argumento que o diabo possa ter contra a sua vida, e quebrar de vez todo orgulho que te conecta a uma vida de ruína.
e se conectar agora na humildade de Jesus, que te conecta à honra e à prosperidade que vem de Deus, e a bênção que vem de Deus. Feche os seus olhos. Aproveita esses últimos minutos antes do culto terminar e alinha o seu coração. Alinha o seu coração com a bênção de Deus, com a humildade. Quebre com orgulho. Renuncie o orgulho. Se desconecta do orgulho agora. Ore aí onde você está. Peça ajuda para Jesus, sabe por quê? Porque um dos maiores discípulos de Jesus, chamado Pedro, era alguém muito orgulhoso. E talvez você pense: ah, não tem jeito para mim, pastor, eu sou uma pessoa muito dura de coração. Tem jeito sim. Com Jesus, Ele pode pegar esse seu coração perdido, desalinhado, e pode ajudar você a se conectar com as fontes de água viva, fazendo você um irmão melhor, uma irmã melhor, um pai, uma mãe, um líder, um esposo, uma esposa, um discípulo de Cristo, uma discípula do Senhor, um servo, uma serva que glorifica o nome dEle lá na empresa onde você trabalha, lá na faculdade onde você estuda. Fale com o Senhor agora. Me ensina, Senhor, me ensina. Me ensina, quebra com o poder do orgulho na minha vida. Desconecta de dentro de mim todas as facetas do orgulho que me impedem. Muitas vezes eu não quero nem pedir ajuda para alguém, porque eu penso que isso demonstraria minha fraqueza. Mas eu sou fraco, Senhor. Quantas vezes eu não quero me submeter a ninguém, porque eu acho que eu sei mais do que os outros. Oh, meu irmão, rompa com isso da sua vida. Ninguém nunca vai ter sucesso sozinho. Não existe sucesso sozinho, não existe. Não existe. Até quando você vê alguém que ganhou uma Olimpíada e chegou em primeiro lugar, está lá no pódio, com o troféu, com a medalha. Aquela pessoa não chegou ali sozinha. Teve toda uma equipe por trás. Teve uma equipe de treinadores, teve uma equipe médica que preparou ele, teve nutricionistas, teve comissão técnica, teve tudo, teve uma esposa, um marido por trás apoiando. E aquela pessoa chegou em primeiro lugar, porque ela pediu ajuda. Ela descobriu o óbvio: eu não consigo ter sucesso sozinho. Eu preciso de pessoas que me apoiem, que me ensinem o que eu não sei, que me ajudem com aquilo que eu não consigo. Mas somente os humildes vão pedir ajuda. Somente quem não é orgulhoso vai reconhecer que precisa aprender com os mais velhos, com aqueles que vieram antes. Somente aqueles que venceram o orgulho vão poder dizer para o Senhor: Senhor, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu erro, tem coisas que eu falo que eu não deveria falar, tem coisas que eu faço que eu não deveria fazer. Me ajuda, Senhor, a me livrar desse homem que eu sou. Fala isso para o Senhor. Ore aí, querido. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser vir aqui na frente, de maneira profética, se dobrar aqui diante desse lugar onde a palavra foi ministrada. O Senhor está te vendo. Rasgue o teu coração e não as suas vestes. Derrame o seu coração perante os pés daquele que pode te honrar. Quando os instrumentos tocam, faça isso. Faça isso. Faça isso. Confirma essa palavra no coração da igreja, Senhor. Fala com os teus, Espírito Santo. Fala com os filhos da cruz. Fala com os filhos da cruz de Cristo. Há uma presença poderosa do Senhor aqui. O meu
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vestir achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.